Na UAT, reencontrando o passado e revivendo a cidade. Meu nome é Manuel, aluno da ULAT há mais de 14 anos. Lugar onde eu tenho praticamente como um refúgio. Refúgio que eu digo é porque logo após a minha aposentadoria, eu senti falta de amigos, senti falta de um ambiente fora do meu lar. E depois de conversar com algumas pessoas conhecidas, com idade aproximada da minha, um pouco mais, um pouco menos, eles me falaram sobre a UAT, que até aquele momento para mim era novidade. Insistindo nas conversas, resolvi vir até aqui, ao Cabula, ainda no ano de 1999, no finzinho. Ao chegar, me inteirei de mais algumas coisas que eu não tinha tomado conhecimento até aquela data. Aí fiquei sabendo mais ou menos como funcionava. Exatamente no fim de 1999, eu vim em busca da matrícula para fazer algumas atividades. Inicialmente a visão estava voltada para a dança de salão, porque era um meio de eu manter contato mais aproximado com os colegas, tanto na qualidade de homem ou mulher, e daí desenvolver outras atividades. Ao chegar, comecei a estranhar algumas coisas, porque inclusive a dança que eu praticava era o famoso feijão com arroz. Ao chegar aqui na UNEB, UAT, a professora Sônia disse, talvez se não foi na primeira, foi na segunda aula que ela ministrou para a gente, nós os alunos, que quem sabia dançar na noite, esquecesse tudo que fazia os salões, que aqui nós iríamos aprender a dançar diferente. Seria a dança de salão com técnica, palavra que eu ouvi pela primeira vez. Então despertou em mim, a partir daquele momento, uma curiosidade: o que seria a dança de salão com técnica? Daí o tempo foi passando, eu fui vendo, aprendendo muito pouco, porque estava difícil de assimilar a dança de salão com técnica, e cheguei ao ponto até de pensar em desistir de continuar fazendo aquela oficina, porque eu estava tendo dificuldade de aprender os passos que era muito bem ensinado pela professora Sônia e, na época, o esposo dela, de nome Jaime. O tempo passou, eu fui me envolvendo mais com os colegas, onde Edivaldo foi para mim um grande incentivador, quando ele me disse que quando aqui chegou sabia muito menos do que eu, e para mim aquelas alturas eles eram exímio dançarino. Aí eu perguntei para ele se ele realmente não sabia nada. Não, ele insistiu em dizer que sabia menos do que eu quando chegou aqui. Aí eu me encorajou e fez com que eu permanecesse. Mas quando o tempo foi passando, realmente eu fui me interessando e aprendi, pelo menos, tirar o pé do chão. Não aprendi o pouco que aprendi pensando em ser dançarino, nunca jamais isso passou por minha cabeça. O meu objetivo principal aqui na UAT era fazer, como eu disse no início, novas amizades, que eu estava carente. Aposentado, meus amigos de infância mudaram de bairro, outros já não existiam mais, outros também já não estavam mais aqui em Salvador, e eu me sentia assim meio sozinho, meio perdido no meio do oceano. Então, quando eu saía, já encontrava pessoas
amigos, mulheres, homens daqui da UAT. E aí eu fui realmente me interessando mais ainda, porque nos lugares que eu chegava, eu já encontrava alguém diferente para trocar ideia, pelo menos dar um alô, sabendo que eu estava falando com uma pessoa conhecida. Com o passar do tempo, eu fui também ingressando em outras oficinas, onde aprendi inicialmente fazer arte em tecidos. Comprei alguns materiais, fiz alguns trabalhos em casa. Depois veio, para complementar a arte em tecido, a embalagem, onde também aprendi a fazer algumas coisas. Comprei também material. Assim fiz também com o bijuteria, onde eu ainda tenho uma pequena quantidade de todos esses materiais que eu usei durante aquele período de aprendizado. Hoje encontro-me aqui já bastante experimentado da vida, com quase 15 anos de UAT. Conheci muitos colegas, muitos deles já não estão mais aqui fazendo oficina, mas de vez em quando eu me encontro com eles por aí, nas praças de dança, como no Comercial, Lugar Comum, Cantarerê, e alguns outros aí. De vez em quando eu encontro alguns colegas, onde a gente troca ideia, produto do relacionamento que eu obtive com eles aqui na UNEB, com extensão, que os senhores sabem, da UAT. Conheci também muitas professoras, sem querer mencionar a titular, que na época era apenas professora de dança de salão, hoje, com muito merecimento e capacidade, Sônia Bamberg, coordenadora dessa oficina, eu diria da oficina não, dessa extensão que é a nossa UAT. Uma coordenadora com muita capacidade para ensinar e conhecimento profundo em todas as outras áreas. Daí, desenvolvendo, eu vim fazer, ainda nesse ano que findou, 14, informática com o professor Antônio. Depois passei para fazer multimídia, uma coisa que também para mim era uma coisa muito esquisita pelo nome, que eu não sabia nem para onde ia multimídia, mas ao me inteirar vi que a coisa é muito interessante, tomei gosto e me interessei bastante. Estou realmente muito satisfeito em fazer essa nova oficina aqui com a professora Débora. Hoje pretendo continuar fazendo essa oficina e, ao terminar esse depoimento, eu quero deixar claro que essa última oficina que nós estamos fazendo aqui, no caso a multimídia, temos como pano de fundo, digamos assim, a escola na rádio da escola. Uma coisa também que a princípio o título me deixou assim meio perplexo, que eu não sabia exatamente o que significava, mas com o passar do tempo, assim como as outras oficinas, eu tomei conhecimento com a explicação da professora Débora e também de alguns colegas que estavam mais avançados do que eu vi que é uma coisa muito interessante essa oficina, e inclusive porque no bojo desta oficina me fez recordar momentos inesquecíveis da minha infância, da minha adolescência, no bairro onde nasci, na Pero Vaz, assim como algumas coisas muito importantes em toda Salvador, porque sendo eu baiano soteropolitano, tive o meu tempo de menino, como dizia o grande escritor Jorge Amado, de capitão de areia, e fui menino da Liberdade, a famosa linha 8, aprendi a pongar em bonde, ser paraquedista de bonde. Para quem não conhece o termo paraquedista, é que fica pegando ônibus em movimento e saltando também em movimento. Os ônibus de hoje não dá mais espaço para isso.
mas antigamente dava. Assim como os bondes, a gente pegava ele em movimento e saltava em movimento. Alguns, ao praticar esse tipo de esporte, que era um esporte mesmo da garotada daquela época, tomava algumas quedas, mas levantava, sacudia a poeira e dava tudo certo, seguia em frente. E menino bamba da liberdade, da famosa linha 8, se não soubesse pongar e despongar em bonde, em alta velocidade, não era natural da linha 8. Então, eu falei da linha 8, assim como falo também da Pero Vaz, o bairro realmente onde nasci, um bairro que me trouxe muitas recordações, que era o bairro da Pero Vaz, conhecido hoje como bairro da Pero Vaz, mas na época era conhecido apenas como Corta-Braço. Se alguém perguntar Corta-Braço por quê, olha, exatamente porque eu não tenho como afirmar, mas eu vi meus pais na época me dizerem que tinha esse nome de Corta-Braço, porque naquela época era um matagal terrível, assim como há pouco tempo também atrás, aqui no Cabula, era praticamente uma fazenda que só tinha árvores frutíferas, predominando a manga e laranja. Lá na Pero Vaz, todo o bairro, ligando na época Corta-Braço até a Areia da Cruz do Cosme, onde dava encontro hoje ao bairro de API, era amado com pequenos casebres. Depois dali descendo o Palmiúdo, hoje todo mundo conhece a Cidade Nova, que na época era conhecida como Cidade de Palha. Era uma casa, o que tinha como vizinho, a residência mais próxima era de 100, 200 metros, ou até um pouco mais. Naquele tempo que a luz que iluminava as nossas residências era FIFO. FIFO, também para quem não conhece, era uma luz feita com um vasilhame, podia ser de metal, até uma garrafa, qualquer coisa assim, que a gente colocava uma cortiça para se molhar de querosene, que a gente chamava apenas gás. Com a evolução nós tomamos conhecimento que gás é esse de cozinha, que a gente não é líquido, e sim ele é liquefeito, que a gente só vê mesmo como se fosse um vapor. Mas era esse produto que iluminava nossos lares à noite e que todo mundo vivia alegre e satisfeito. Com o passar do tempo, vem vendo a evolução, que hoje nós estamos vivendo uma cidade, um estado, um país todo iluminado com muitas novidades, lâmpadas de LED e outras coisas mais no presente, e muitas coisas virão. Se os bons homens tiverem liberdade de assim trabalharem para o engrandecimento do nosso país. Concluindo o meu depoimento e querendo deixar claro para todos os presentes a minha satisfação de ter sido até hoje um aluno da UAT, tendo como professora no momento Débora, quero deixar para todos um forte abraço, um apreço e uma grande promessa para que pessoas como a professora Débora e outras muito bem intencionadas continuem aqui e fora daqui, fazendo com que as pessoas cresçam na vida. Apesar da idade, a gente continua crescendo, porque conhecimento a gente só deixa de adquirir, de aprender, de obter, quando o coração deixa de bater. Porque nós temos ainda a massa cefálica funcionando, o coração e os olhos abertos para enxergar e transmitir também, através da nossa experiência alcançada ao longo desses anos, para as pessoas que estão chegando, a tudo que nós adquirimos em nossas vidas. Portanto, eu quero desejar a todos uma boa festa ao todo longo do 2015 e fazendo com que esse projeto siga adiante, porque nós precisamos ter muitas coisas boas, tirar muita coisa boa desse Escola na rádio da escola. Na UAT, reencontrando o passado e revivendo a cidade.